Sou Fernando Antônio Gomes de Andrade e ocupo a cadeira número 1 da Academia Alagoana de Letras. A Academia Alagoana de Letras foi fundada por Manuel Moreira e Silva e os vários patronos foram indivíduos ilustres. A cadeira número 1, Adriano Augusto de Araújo Jorge, foi escolhido por ser um pedagogo, a prioridade vinculada à educação. Adriano foi um pedagogo singular. Adriano estudou o nosso Silvícola, foi um indivíduo muito vinculado à história das Alagoas, mas particularmente ele teve um momento de desbravador. Foi um dos primeiros professores de inglês, no momento em que perdurava e que proporcionalmente estudar inglês era para poucos. Adriano deixou para a posteridade um estudo importante vinculado ao nosso silvícola, ao nosso indígena, onde particularmente cria critério de escola para as várias características das inúmeras etnias que preponderavam em nosso território. Para ocupar pela primeira vez na Academia Alagoana de Letras a cadeira número 1, foi eleito Demócrito Gracindo. E Demócrito Gracindo era tanto colossal na altura como colossal como um speaker, um indivíduo que criava um elo muito próprio com a audiência. Foi professor, político, mas para alguns ele falava com os sentidos, ele falava com o tato, ele falava com o gosto, com a audição, com o olfato, porque ele usava todos os sentidos para influenciar a audiência. Tanto que isso é particularmente importante que Demócrito Gracindo proporciona para o Brasil o mais importante ator, o Paulo Gracindo, de uma geração. Para ocupar a vaga deixada com a morte do Demócrito Gracindo, é eleito pela Academia Alagoana de Letras o Costa Rego. O Costa Rego assume o governo após uma eleição onde ele foi candidato único. Ele assume após o Fernandes Lima ser governador em 2 oportunidades. Costa Rego foi o governador que, de uma certa forma, uniu as circunstâncias das Alagoas, que criou ações de desenvolvimento e prestígio. E, como articulista, como jornalista, ele se destaca após deixar em 28 o governo das Alagoas, indo para o Rio de Janeiro. E da década de 30 até a década de 50, Costa Rego é possivelmente o articulista mais importante do jornalismo nacional. Getúlio Vargas, por exemplo, não ia para o café sem antes ler Costa Rego. Para substituir Costa Rego, a Academia elege Carlos Moliterno. O Carlos Moliterno foi outro indivíduo importantíssimo para o universo figurativo e simbólico de Maceió e de Alagoas. Carlos Moliterno casa com Anilda Leão e eles proporcionam um casal muito singular, muito próximo, muito próprio. E o Carlos, eu tive a oportunidade de conhecer, a Anilda também. O Carlos foi um artífice em alfaiataria por 15 anos. E essa particularidade é muito própria à minha pessoa, porque meu pai, José Bernaldo Davino de Andrade, foi formado na Vetusta, na importante Escola Técnica Industrial, que formou gerações em artífice, em alfaiataria. Tanto que papai trabalhou nas casas José Silva na década de 50, no Rio de Janeiro, onde toda a estrutura, toda a base, os ternos, as confecções mais importantes do Brasil eram nas casas José Silva. E papai saiu da Escola Técnica Industrial.
Mas a característica mais marcante, além de ter sido presidente da Academia Alagoana de Letras, tanto o Demócrito como o Carlos Moliterno, foi a poesia. Carlos deixou um legado singular. Ele tinha uma proximidade muito peculiar com a obra poética do Jorge de Lima. Isso expresso pelo Ronay. Ronay foi um grande crítico nacional e expressou isso num estudo crítico do estudo vinculado aos poemas A Ilha. A Ilha, dentro do Carlos Moliterno, é uma ilha para todos, é uma ilha onde ele entra no próprio inconsciente coletivo do nosso povo, mas particularmente é a sua interiorização, o seu conhecimento, que faz com que ele se torne um homem singular, expresso em seu trabalho. Para substituir o Carlos Moliterno, nós tivemos, possivelmente, a Academia elegeu o maior ensaísta, o maior escritor das Alagoas, na vertente relacionada ao estudo do homem, porque foi um etnógrafo, um estudioso das particularidades dos excluídos, e dentro desse universo ele penetrou nos sertões brasileiros e mais que o Guimarães Rosa, nas Minas Gerais, ele criou uma interpretação das circunstâncias que levaram a particularidades dos sertões. Os sertões das Alagoas, os sertões das Minas Gerais, essas confluências, esse homem com essa identidade, esse sentimento de uma Alagoas socialista e esse sentimento de entender o outro, né? A obra de Seu Lindoso nos aproxima a esse homem, tanto no aspecto histórico, porque ele é um historiador, ele parece até que em tempos longínquos, numa expressão arcaica, ele vivenciou com cada momento, em cada momento que ele copiosamente escreveu. Dirceu deixa para a posteridade uma obra singular, de uma Alagoas socialista, de uma Alagoas que olha o outro. Esse é o recado maior dessa poética de um ensaísta que escreve como um poeta, que escreve como um poeta da realidade. E isso me é muito caro, é um privilégio ocupar a vaga, tendo como um patrono um educador que, por sinal, foi membro da Libertadora Alagoana. Adriano Jorge foi membro da Libertadora Alagoana. A Libertadora Alagoana vinculada à compra de escravos para a libertação. Então, todo o elo da cadeira número 1 tem homens com particularidades variadas, mas o elo vinculado ao de Seu Lindoso é preponderante por ter escrito mais que quase todos. É isso que eu queria expressar. Obrigado.